experiência na área comercial e diretamente na pré-vendas, não existe lead frio. Se o lead clicou no anúncio, clicou ali, entrou em contato com você, ele tem um interesse real, isso é fato, né? Talvez ele não esteja no momento de compra, mas ele clicou por algum motivo. Muda muito rápido, as coisas mudam. Há 6 meses atrás, as empresas contratavam e gastavam o dinheiro delas contratando influencers que tinham milhões de seguidores. Quanto mais seguidor, melhor. Porque o número que importava era a métrica de seguidores, era a quantidade de visualização. Hoje, não. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um quadro do Gestão Sem Tabus, um podcast onde a gente traz empreendedores que têm ideias incríveis, que têm histórias incríveis, compartilhando para você fazer parte dessa história, conhecer um pouquinho mais e se conectar com essas pessoas. Hoje eu estou tendo o prazer de receber 2 convidadas incríveis. Elas vieram do Paraná, a cidade de Contenda, lá no Paraná. E estão aqui em São Paulo esse final de semana e abriram um tempinho na agenda delas para conversar com a gente. Eu já tive um momento aqui de conversa com elas, foram muito simpáticas e eu tenho certeza que vocês vão adorar a história dessas 2 empreendedoras e vão adorar também as novidades que elas vão trazer para vocês aqui no canal. Primeiro é Marília Bello. Ela é empreendedora, diretora de marketing e mentora de vendedores. Ela é fundadora da MB Marketing Digital, empresa que tem mais de 7 anos de mercado, atende clientes tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Também é fundadora e dona da MB Impressões Gráfica Online. Ela também tem a Imperial Representações, ela é dona e representante comercial. Inclusive, ela recebeu uma premiação de destaque recentemente, que é de crescimento em vendas em Crona. A minha segunda convidada é a Thaís Gonçalves, 24 anos, gestora comercial e define vendas como parte da sua história, desenvolvimento de pessoas como paixão e liderança com propósito. Traz a visão de operação comercial, equipe, metas e comportamento e execução. Muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por estarem aqui presentes. Agradeço muito vocês abrirem um espacinho na agenda aí, tenho certeza que vai ser muito legal esse nosso bate-papo. Vamos lá, Marília, começa contando um pouquinho da sua história, contando um pouco como nasceu essa paixão por vendas, por marketing, né? Conta para o público um pouquinho sobre sua história. Bacana, Lu. Agradeço o convite. Fico muito feliz de estar aqui hoje. Acompanho o seu trabalho há algum tempo. Fico muito feliz pelo convite. E, assim, hoje o marketing, ele domina 80% da minha vida. Assim. Eu digo que eu vivo de marketing. Ele transformou a minha história. Ele tirou uma menina lá do interior, de Contenda, que já atendeu clientes pelo mundo todo. E ele vem transformando a minha trajetória, né? Eu digo que eu só vendo bem porque eu sei de marketing. Então, tá muito atrelado, assim, sabe? Muito atrelado. Você estava contando para mim que você começou cursando Direito, né? Sim. E dali você começou a se descobrir. Teve alguma... Conta essa história para a gente conhecer um pouquinho ali do seu início, como... O meu sonho era o Direito. O sonho da minha vida, da minha família. A gente achava que a realização pessoal era o Direito, né? Seria uma advogada de sucesso. E no meio do percurso, cursando Direito, eu vi que o Direito era muito administrativo para mim. Eu sempre gostei muito de comunicação, gostava muito de design, de publicidade. E aí eu mudei de percurso, entrei na área comercial e lá eu me achei. Só que eu ainda não estava 100% satisfeita. E aí, quando o marketing surgiu de verdade na minha vida, foi aquele estalo, assim, sabe? As coisas começaram a fluir. Eu criei MB Marketing. E assim, de lá para cá, eu virei a Marília do marketing. Hoje as pessoas me conhecem, eu criei uma comunidade, né, onde eu falo sobre marketing, falo sobre monetização. E as pessoas me acompanham vivendo o marketing. Então, eu virei a Marília do marketing. Nesse percurso. Que delícia. E você, Thaís, conte um pouquinho da sua história. Thaís, nova, né? 24 anos, mas já tem um currículo, assim, invejável para muitas pessoas. Conta pra gente, porque hoje a gente tem as pessoas que são mais novas, não têm esse cargo de liderança, de gestão, não tem muito essa questão de ter essa responsabilidade. Conta pra gente como nasceu isso, como você se vê nessa área. Conta a sua história pra gente, Thaís. Excelente. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, Lua. Estou amando aqui conhecer você, estar no podcast. Mas, vamos lá. A minha vida é realmente muito precoce, né? Tudo aconteceu muito rápido. E eu comecei a trabalhar com 13 anos. Mas, na área comercial, eu iniciei com 18 anos.
Eu iniciei gestão comercial aos 18 e com 3 meses de faculdade eu já comecei a estagiar na área e eu realmente me encontrei. Eu amo a área comercial, principalmente quando eu percebi que a área comercial ela poderia transformar a minha vida conforme eu trabalhasse. Isso mudou completamente, porque a área comercial é a única que vai te dar um comissionamento conforme você trabalha, né? Então, se você é ali, sei lá, do administrativo, você vai receber um salário fixo. Agora, se você trabalhar mais horas, é aquilo que você vai receber. Mas o comercial, ele me encheu os olhos, porque quanto mais eu trabalhasse, e eu sempre trabalhei muito, mais eu ganharia. Então, eu percebi uma chance de realmente mudar a minha realidade, né? Para uma menina que também saiu do interior e tinha o sonho da capital. Então, eu pegava 2 horas de ônibus para ir até o meu trabalho. Eu era estagiária, recebia muito pouquinho. Mas eu sempre tive aquele propósito. Eu sei onde eu quero chegar e o que eu vou fazer para isso acontecer. Então, mesmo muito nova, eu sempre tive essa mentalidade. Eu preciso fazer acontecer porque o meu futuro só depende de mim. Então, eu nunca coloquei essa responsabilidade em cima de ninguém. Então, eu pegava 2 horas de ônibus, ia até o meu trabalho. Também, para voltar, era 2 horas de ônibus, voltava de noite. Mas eu sempre me empenhei muito sabendo que quanto mais eu plantasse, mais eu ia colher. Então, eu comecei na área de liderança, de gestão mesmo, aos 21 anos, onde eu comecei liderando uma equipe de umas 5 meninas de prospecção, né? Trazendo um pouquinho o que eu faço. Eu atuo gerenciando uma equipe de prospecção, que é a área de pré-vendas. Então, eu iniciei na área comercial como SDR, eu fui me desenvolvendo, crescendo, mostrando resultados, e através disso eu virei gerente, liderando, né? E daí, aos 21 anos, eu comecei a liderar uma equipe de 4 pessoas, onde a gente atendia somente umas 3, 4 unidades. E com a minha gestão foi crescendo, a gente começou a atender mais de 20 unidades e foi crescendo para mais de 30 meninas. E eu também liderei líderes, formei líderes, que isso é um grande propósito para mim. Uma boa líder, com certeza, ela forma novos líderes, sem medo de perder o cargo, mas com aquele prestígio, né, de ver pessoas sendo desenvolvidas. E com certeza esse é o meu propósito. Isso me move por completo. Ver pessoas sendo desenvolvidas e pessoas crescendo também, vendo oportunidades na área comercial, como eu vi lá com 18 anos. Então, quando eu vejo as pessoas se encontrando nessa área, eu fico muito feliz. Você também comentou que veio a São Paulo fazer um treinamento, né? Você não veio só para passear, você veio mais para trabalhar, né? Conta pra gente como que foi essa estadia, como foi esse treinamento aqui em São Paulo que você fez? Ah, excelente. Bom, a equipe que eu vim treinar é em Diadema. É um pouquinho longe, né, daqui. Mas foi muito legal. As meninas são maravilhosas. Inclusive, já é o meu 3º treinamento com essa equipe. E elas foram as primeiras meninas que eu treinei fora da minha equipe, né? Fora, assim, da minha alçada, das meninas que eu peguei, que eu entrevistei. Já era uma equipe de fora. Foi muito interessante ver o desenvolvimento delas, ver o crescimento delas, ver o quanto elas são apaixonadas também pela área de vendas e passar um pouquinho do meu conhecimento, de tudo que eu aprendi na área da prospecção para essas meninas que estão com essa gana de eu quero fazer acontecer, eu quero bater meta. Foi muito interessante. Então, sair lá de Contenda para vir agora fazer um treinamento em São Paulo, para mim é muito gratificante. Eu tenho certeza que a agenda vai abrir muito para outros lugares, viu? Tá vendo a Thaís aí, você que quer ter um treinamento especializado, chama ela, ela atende todo o Brasil. Ela não falou isso para mim, mas eu já tô tomando a liberdade de falar isso por ela. É verdade. Tá? Eu estava conversando com vocês, né, antes daqui, e Marília, você estava contando da oportunidade que você teve ali quando você começou na área, né, que teve um dono de um negócio que abriu essa oportunidade. Conta pra gente, é uma história muito incrível isso. Então, eu comecei na área comercial de uma empresa e eu gostava muito da área comercial. Mas ele enxergou em mim um potencial um pouquinho maior. E aí ele abriu um setor de marketing na empresa. E em vez dele contratar pessoas de fora, ele me deu a oportunidade. Eu não era formada em marketing ainda, eu não tinha estudado marketing, apenas a matéria dentro da faculdade de gestão comercial que eu estava desenvolvendo. E ele falou assim, olha, eu tenho um budget, eu tenho ali um pequeno capital para você fazer acontecer. Aqui está o celular da empresa, o notebook, se vira. Falei, tá, posso assinar programas, CorelDRAW, essas coisas? Ele falou,
você decide o que você vai fazer. A gente abriu o setor de marketing, sem experiência, mas batalhando, aprendendo, estudando de madrugada, vendo o que funcionava. Era uma indústria fabricante de materiais para vidraçarias, então vendia para os vidraceiros. E assim, ele tinha 8 lojas espalhadas pelo Brasil e a fábrica dele que produzia e distribuía para o Brasil aqueles produtos. E ele me deu a oportunidade. E a gente saiu de uma venda de 500 mil mensal, com todas as lojas e a fábrica. E depois do trabalho ali de 3 meses, criando portfólio, criando site, fazendo tráfego pago, investindo em mais profissionais de comercial, sabe, reestruturando todo ali o marketing e o comercial da empresa, a gente passou a uma venda de 8 milhões. E começou a vender para fora, começou a exportar. Porque o tráfego pago trazia essas pessoas. Era um lead qualificado. Então, começou a vender para Portugal, comecei a vender para fora. E antes disso, o mercado dele era só nacional. Só nacional. Você conseguiu expandir, inclusive, para fora do país. Sim. Que legal. E aí, quando a gente começou as redes sociais, porque, veja, foi há 7, 8 anos atrás. O Instagram, o pessoal estava começando a desenvolver o Instagram. Ainda era aquele postzinho de foto de comida, era muito asteric, né? Uhum. E as empresas ainda estavam tentando se enquadrar nisso, se encaixar no mercado digital. E aí a gente começou a fazer foto profissional de produto, a postar qualidade, fazer vídeo de como usar realmente o produto, como fazer a instalação, a postar numa escola do vidraceiro também, então ele treinava os clientes dele. E aí isso gerou resultado. E isso gerou tanto resultado para a empresa que esse dono de empresa enxergou em mim potencial. Então ele me chamou para conversar e falou assim: olha, eu vejo muito potencial em você e eu sei que você não vai ficar engessada na minha empresa há muito tempo. Porque hoje você ganha o nosso combinado de contrato. Os meus clientes, os vidraceiros, estão me perguntando quem está fazendo meu marketing, qual é a agência que está fazendo meu marketing, para eles contratarem também. E você é uma pessoa só. Então, como você vai abrir um CNPJ, ele me orientou completamente. Você vai abrir um CNPJ, vamos fazer um contrato PJ, e eu vou ser seu cliente. E os meus clientes querem ser seus clientes. E eu vejo potencial em você. E ali me abriu as portas, assim. A MB, ela nasceu ali. Os meus primeiros clientes foram vidraceiros. Tenho um carinho enorme, assim. Levo com eles até hoje. Tenho muitos cases de sucesso. Isso linka muito com o que a Thaís estava falando, né? Que ela falou, um bom líder, ele forma novos líderes. Sim. Assim como um bom empreendedor forma outros empreendedores. O que ele fez aí é o que a gente não costuma ver. Geralmente, a gente tem ali o dono de empresa que ele quer reter, afogar ali as pessoas para manter sempre elas ganhando pouco ali e não perder pessoas. Mas não, quando você tem essa visão de fazer com que o outro cresça também, você expande o seu negócio, porque, olha, ele saiu de 500 mil para 8 milhões. Vocês há de convir comigo que é um resultado super expressivo. Não é qualquer empresa que alcança isso. E ele apostou em você, ele viu que você tinha essa gana, esse negócio de ir para cima, que você tinha esse talento, né? E conseguiu investir e não te reteve ali, porque ele poderia muito bem falar assim, não, continua fazendo marketing para minha empresa. Mas ele foi muito legal que ele orientou você a abrir um CNPJ, você virar empreendedora, ele se tornou o seu cliente, trouxe outros clientes para você. Sim, né? E aí a gente manteve o nosso contrato por mais acredito que quase 2 anos na sequência, mas ele criou um setor de marketing. Sim. Porque com o dinheiro entrando, ele estruturou a empresa, foi para um prédio próprio, criou realmente um setor de marketing, então praticamente um andar inteiro de marketing, pessoas contratadas mesmo para o marketing. Ele viu que o marketing dava resultado. O comercial, ele vende, mas ele precisa de ferramentas para vender. E o marketing é que cria essas ferramentas. Então, 90% dos meus cases de sucesso, que as empresas realmente triplicaram o faturamento, elas vieram por causa de um marketing bem estratégico. Então, a gente faz toda uma análise do panorama geral da empresa e aonde ela quer chegar. Então, o marketing ele tem que ser estratégico, sabe? E essa estratégia a gente aplicou. Eu apliquei tanto lá, quanto eu trouxe para a agência. E o mais legal de tudo, chegou um passo assim da criação da agência que eu já não tinha mais braços. Então, eu precisei contratar. E aí, eu tive que me dedicar, escolher algumas áreas da agência para me dedicar. Então, se eu vendia, como eu ia criar? Eu comecei a contratar designers. Então, depois dos designers, eu preciso de uma secretária, eu preciso de alguém do administrativo, eu preciso de um financeiro.
Isso foi ligando e a empresa foi crescendo, foi contratando muitos freelancers no design, no marketing. Muitos profissionais eles trabalham em inúmeras agências ao mesmo tempo, porque eles pegam projetos paralelos. E isso é muito legal, assim. É legal você trabalhar com pessoas de todas as regiões. Chegou uma época que eu tinha 27 colaboradores e todos eles estavam esparramados pelo Brasil. Eu não conhecia eles presencialmente. E foi muito bacana, assim. A trajetória da MB, ela expandiu meus horizontes, assim. Ah, que legal. Thaís, você estava conversando com a gente ali antes também e expressou alguns planos que você tem para o futuro, aí, alguns projetos super bacanas que você compartilhou. Conta para a gente aí em primeira mão. Eu acredito que você tenha contado só para o pessoal ali do seu núcleo, família, né? E agora a gente está abrindo, mais uma vez, a Resnir aqui. A gente traz em primeiríssima mão as novidades. E essas duas moças aqui, elas já são grandes, vão crescer muito mais. E vocês lembram que ela começou aqui o primeiro podcast com a gente? E ela vai compartilhar em primeira mão aqui. Conta pra gente esses projetos que você comentou. Bom, o meu objetivo é expandir cada vez mais na área de treinamentos e desenvolvimento de SDRs de alta performance, porque a área de pré-vendas, a área comercial, ela transformou a minha vida. Eu conquistei muitas coisas com a área comercial, com o comissionamento, né, com os meus resultados. E eu sei que tem muitas SDRs hoje que têm essa vontade, que têm esse objetivo de eu quero crescer, eu quero me desenvolver na área comercial, eu quero liderar equipes, mas elas não sabem por onde, o que fazer. Então, o meu propósito é expandir cada vez mais a área de treinamentos, de desenvolvimentos fora da minha área da minha gestão, né? E com mentorias, com estratégias para essas SDRs, para essas empresas que precisam investir em prospecções. E também, logo, logo, vou expandir concursos online também, com mentorias. Sim. E em outubro, a gente vai ter um encontro presencial em Curitiba, com muitas SDRs, com muito desenvolvimento, muitas trocas muito legais. Ah, que legal. Hoje o nosso público aqui é muito pequeno e médio empreendedor. E quando eu venho do mundo corporativo e a gente usa algumas siglas que às vezes o pequeno empreendedor não sabe o que é e às vezes ele acha que não é para o negócio dele. Sim. Explica para o nosso público o que é SDR para eles entenderem e como isso é importante tanto para grandes empresas e extremamente essencial para pequenos negócios. Explica para eles o que é uma SDR. Sim, sim. Bom, a SDR, ela é responsável pela pré-vendas. Ela qualifica o lead para mandar para o closer, para a vendedora, né? Para o objetivo final, que é fechar a venda. Então, quando a gente entra ali no marketing, investe em tráfego pago, e esse é um erro que eu vejo muito em empresas, em pequenas empresas principalmente, né? Eles vão lá, investem em tráfego pago, acreditando que esse já é o suficiente para o lead entrar e fechar. Coloca lá a recepcionista, o atendente para fazer a qualificação desses leads. Mas é necessário uma SDR, que é a profissional qualificada para fazer a pré-qualificação desses leads, o atendimento, saber conduzir o lead até o objetivo final, que é agendar uma avaliação, uma reunião. E daí a vendedora finaliza ali. Mas, se essa SDR ela não for qualificada, digamos assim, não tiver todo o desenvolvimento, a gente vai acabar perdendo o tráfego. Porque não adianta a gente ter um marketing muito estruturado e não ter uma SDR boa, um time comercial muito fortalecido. Sim. Então, é necessário as microempresas, empresários investirem em SDRs e prospecção. Até ontem, né, a gente estava no MLS Festival. O Flávio Augusto mencionou sobre a importância da prospecção para a empresa. Que não adianta o empresário esperar o lead chegar até a clínica, até a empresa, até a clínica, né, que é a minha área, esperando somente que o lead entre na empresa porque o serviço é bom, porque o produto é bom. Não é necessário prospectar, é necessário ter uma SDR que faça essa pré-qualificação com qualidade. E não somente investir em tráfego pago. Até com isso que ela está falando, Marília, por exemplo, hoje eu tenho muitos clientes que são pequenos negócios e às vezes a pessoa pega ali o que não tem, às vezes, de dinheiro na operação, coloca ali no tráfego pago. A gente sabe que o tráfego pago está ficando mais caro. O tempo inteiro. E a disputa, né, por atenção está cada vez mais acirrada, porque você tem hoje, com a propagação da internet, hoje você tem diversos clientes, empresas que oferecem o mesmo serviço do que você. E acontece isso que ela acabou falando, né, do cara investir lá, pega o dinheiro que não tem, vou pegar aqui no cartão
cartão de crédito e vou investir no tráfego pago. Daí fala, esse negócio não funciona. A gente escuta muito isso. E você atrela muito a isso que ela disse, justamente porque criou visibilidade ali, você que trabalha com essa parte de marketing, de atração do cliente, né? Para gerar leads, daí acaba lá, tipo, não consegui investir durante 3 meses em tráfego e não me retornou nada. Você acredita que é esse ponto, né, que acontece? Né? É uma teia de aranha, é muito amarrado isso, sabe? O marketing e o setor comercial, eles têm que estar em conjunto, em sintonia o tempo inteiro. Porque a empresa que não vende, ela morre. Se a empresa não gerar venda todo dia, ela morre. Sim. Então, o marketing, ele auxilia. Ele cria facilitadores. Ele está o tempo todo buscando novidades para trazer cada vez mais a atenção do público mesmo, né? Reconhecer a marca, criar conteúdo. Mas, assim, hoje a gente diz no marketing que a gente está desmarketizando os clientes. Por quê? Porque quando o cliente vê um anúncio, ele já pula automaticamente. A retenção de anúncios, seja em qual for das plataformas, ela quebra o interesse do cliente. O cliente estava vendo um vídeo, entrou um patrocinado, ele pula. Você tem que fazer uma coisa tão chamativa, uma coisa que não pareça venda o tempo inteiro. Você tem que mudar a sua estratégia o tempo inteiro para fazer aquele cara poder assistir aquilo. Então, e precisa conversar muito com o comercial. O comercial precisa saber abordar através daquele patrocinado, sabe? Tem que ser uma conversa muito sutil ali. E, assim, a empresa que está alinhada, ela vende. Então, o comercial tem que estar alinhado com o marketing. E não é só apostar em patrocinado. Hoje, as empresas elas estão tirando um pouco disso, apostando cada vez em mais campanhas, ações presenciais, acreditando que pessoas vendem para pessoas, né? Você compra de pessoas, não compra do CNPJ. Então, as coisas estão mudando. O mercado está mudando. Há 2 anos atrás, explodiu a IA. Todo mundo ouvia falar da inteligência artificial e que ela ia mudar vidas e que a criação de conteúdo ia acabar, que os designers, a profissão de designer ia morrer, os publicitários iam morrer, enfim. E as coisas foram mudando. E, realmente, a IA explodiu de um tempo para cá, de um ano para cá. E as pessoas começaram a apostar muito em inteligência artificial, ChatGPT, iCloud, enfim. Né? A gente chama o Cloud de Claudinho, com carinho, assim, ele resolve muitos problemas. Mas as pessoas já não querem mais artes lá na IA. empresa, todo mundo acha que eu tenho um funcionário chamado Cláudio. Sim, o Claudinho. Ele faz tudo. Toda empresa tem um Cláudio. Toda empresa tem um Cláudio. E as pessoas estão apostando nisso, assim. Elas não estão mais querendo ver arte de IA. E qual é o diferencial hoje para profissionais dessa área de marketing? Você trouxe um ponto bem interessante. Sim. Porque hoje a maioria das empresas fala, já que eu tenho a IA, não tenho que ter um time comercial ali de marketing, comercial não, de marketing, né, para fazer isso, porque a IA gera para mim. Qual que é o desafio para esse momento em você separar esses geradores aí automáticos de IA para o profissional hoje de marketing que faz um trabalho de marketing personalizado para os clientes? Então, o cliente, ele depois de um tempo, ele começa a ver que ele está se tornando igual, entendeu? Ele pede a mesma coisa, não que a gente não trabalhe com a inteligência artificial, o tempo inteiro a gente trabalha com ela, mas ela tem que ser um facilitador. Ela tem que facilitar a nossa criação, mas ela não pode deixar a gente não ser autêntica. Ela tira a nossa autenticidade, entende? Então, o cliente ele tem que entender que, e isso até é uma nova filosofia de vida que eu levo para a agência, que nós somos uma agência de pessoas criativas que ajudam empresas a crescer. Por quê? Porque quem está criando são pessoas, é um sistema humanizado. Então, a gente estuda, leva a inteligência artificial conosco, mas a gente entrega algo autêntico. A gente não é mais do mesmo. E eu acho que a maioria das pessoas hoje está procurando isso, porque virou mais do mesmo. Você abre o Instagram, você vê sempre os mesmos posts, os mesmos nichos, sabe? Tá tudo muito repetido. E no caso da gráfica, me dói os olhos ver outdoor, banner, panfleto, cartão de visita, feito com inteligência artificial. Por quê? Perdeu a autenticidade. Você vê um outdoor, você fala assim, meu Deus, como assim? A pessoa, ela fez em 5 segundos, mas poderia ter gastado um pouquinho mais de tempo, feito algo autêntico, sabe? Uhum. Então, a gente está nessa batalha o tempo todo, assim, os designers, o pessoal do marketing, né? A gente diz os marqueteiros, o tempo inteiro, assim, com dor no coração, da forma como a IA está sendo utilizada.
Então, quem não usa IA se diferencia. Isso é todo. A gente tem que usar a ferramenta da inteligência artificial como ferramenta mesmo, né? Não como a decisora, a propulsora do nosso negócio. Hoje, a gente, visando ainda esse público nosso de pequenas e médias empresas, a gente vê que o povo não sabe muito distinguir o comercial do marketing. Eles são áreas que são correspondentes, são importantes, mas, por exemplo, a pessoa acha que tem que ter um marketing, é o que eu tenho visto, tá? Eu preciso ter um marketing, eu preciso fazer o marketing da minha empresa, mas quase nunca eu vejo essa parte do comercial. Principalmente para o pequeno negócio, às vezes o cara não tem nem condições de contratar uma pessoa para tomar conta do comercial e acaba acontecendo aquilo que a gente já falou, né? De repente, você investir ali em anúncios, de repente você ficar fazendo vídeo nas redes sociais e isso não se converter em venda. Como você vê, Thaís, para esse pequeno empreendedor, essa parte de estruturar minimamente? Eu estou falando para aquela pessoa mesmo que não tem condições, às vezes, de contratar um SDR para fazer esse trabalho para ele. É possível aquela pessoa que está ali no dia a dia do negócio, sabe? Tipo, ele faz tudo, ele é eu empresa, é eu presa, né? Então, você acha que essa pessoa consegue fazer essa parte comercial? Assim, eu já deixo o meu spoiler. Como você disse, né, Maria? Se não tem vendas, o negócio não se sustenta. Exato. E a gente já entendeu que você fazer o marketing é essencial, mas se você não fazer a parte comercial, você não vende. O que você acha disso? O que você traria hoje como sugestão para esse pequeno empresário que não tem condições de contratar esse profissional? Tá. Primeiro, eu acho que a principal dica para todos os empresários que precisam levar como uma verdade absoluta, que a área de vendas é o pulmão da empresa. Então, se ela não alimentar a área de vendas, vai morrer, como a Marília falou. Então, é necessário 70%, ontem mesmo, né, o Flávio Augusto mencionou isso. Quando ele iniciou, 70% do tempo dele era para área comercial, para vendas. Então, o que eu vejo hoje são muitos empresários, microempresários, que realmente, como você disse, não tem estrutura, está no início, colocando o seu tempo em outras prioridades, como processo, estratégia, atendimento. Não que não seja importante, mas se ele quer crescer e ele quer se manter a empresa viva, ele precisa 70%, 80%, 100% do tempo ser na área comercial. Então, a minha dica, se você está investindo em marketing, está terceirizando a área do marketing, foca o seu tempo na prospecção e nas vendas. Pega o telefone, liga para o lead, faz um atendimento, não investe em A, pelo amor de Deus. As pessoas precisam ter atendimento humanizado, precisam se conectar com pessoas e é isso que gera vendas. Então, a minha dica para aquele empresário que está começando, que não tem investimento, não tem dinheiro para investir em pessoas, uma SDR, um time comercial completo, tira o seu tempo e prospecta e vende. Esse negócio de ligar, a gente vai entrar num tema muito polêmico. Sim. As pessoas dizem que não funciona mais ligar hoje em dia. Eu sou do contra, eu não penso assim. Por quê? Isso é até como uma estratégia que a gente usa lá na empresa. Por quê? Hoje as pessoas estão muito prospectando via WhatsApp, via direct ali do Instagram, e as pessoas muitas vezes nem vê o próprio algoritmo ali dessas redes, nem entrega, porque acha que é um spam, né? Sim. E você tem aquelas pessoas que têm pavor de ligar, falar assim, não vai me atender. Eu já vejo pelo contrário. Como muitas pessoas deixaram de ligar, então, quando o telefone tocar ali daquela pessoa, ela vai pensar, ou é a cobrança, né? Se for alguém que tá devendo, não vai ligar porque é cobrança, ou ele vai atender e você tem ali o tempo, de repente, desse empresário dar uma atenção para você. Vocês acham que essa estratégia funciona de ligar ainda, ou vocês acham que isso se tornou obsoleto para o momento? Porque as pessoas a gente tem opiniões muito divididas, mas confesso que a maioria das pessoas falam que ligar não funciona mais. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que na área de vendas tudo funciona. O que vai funcionar é as tentativas. O que eu vejo acontecendo hoje liguei uma vez, desisto. Mandei uma mensagem, mandei um follow-up e desisto. Mas é um dado do mercado, né? Que o lead ele só vai comprar a partir da 8ª tentativa. Então, para o lead comprar a partir da 8ª tentativa de follow-up, seja no WhatsApp ou na ligação, a gente precisa ligar mais. E eu vejo as pessoas desistindo no início. Não acredito que não funciona, a ligação não funciona. Eu acredito que ela funciona.
mas vai funcionar conforme as tentativas que você fazer, tanto por ligação quanto por WhatsApp. Porque as pessoas também estão de saco cheio de ficar respondendo o comercial no WhatsApp. Mas quem ganha é quem não desiste. É isso aí. Se você está acompanhando a gente até agora, você está no canal Gestão Sem Tabus. Então faz o seguinte, vai logo aqui abaixo, se inscreva no canal, compartilha com o máximo de pessoas para a gente continuar crescendo. Amanhã pode ser você sentado aqui comigo ou eu aí na sua empresa compartilhando a história do seu negócio, compartilhando a sua história de vida para outros empreendedores se inspirarem junto com você. E olha, já vou soltar uma notícia muito legal. A gente hoje tem 3 áreas aqui, que é a área comercial, a área de marketing e gestão financeira. Nós vamos abrir aí algumas inscrições para fazer uma mentoria. Mentoria não, na verdade é um diagnóstico que a gente vai fazer para a sua empresa, 100% gratuito. Você vai economizar alguns milhares de reais aí que você gastaria com isso. Se você estiver seguindo, tanto eu, no meu canal, o Luan Machado, quanto a Marília do Marketing, também quanto a Thaís Gonçalves, estando seguindo a gente lá, a gente vai fazer uma inscrição, a gente vai soltar esse link para você se inscrever. Nós vamos sortear 3 consultoria 100% gratuita para o seu negócio, nessas 3 áreas, comercial, marketing e gestão financeira. Quer uma oportunidade melhor do que essa? Então, já vai, se inscreva no canal aqui, segue a gente nas redes sociais. Eu vou deixar os links logo abaixo aqui no vídeo para que você consiga se inscrever, seguir. E, se não estiver seguindo os 3, por exemplo, se você for sorteado lá e não estiver seguindo um de nós 3, perdeu a consultoria gratuita. Tem que estar seguindo os 3. Então é isso, segue a gente e obrigado por estar até aqui. Vamos lá continuar. Hoje, quando a gente fala em indicadores, tá? Indicadores, e isso correlata com as nossas áreas aqui, principalmente quando a gente diz a questão financeira dos empresários, dos empreendedores, principalmente para aquele pequeno negócio, a gente sabe que o dinheiro é muito apertado, né? Então, quando a gente fala em investir em marketing, investir na parte comercial ali, todo mundo sabe essa necessidade, sabe a importância de vender, mas às vezes não tem o dinheiro. E às vezes o pouco dinheiro que tem, às vezes acaba ali investindo e não dando retorno. Quais são os indicadores principais que você aconselha, principalmente para esse pequeno empreendedor que está começando agora, um indicador assim que não pode faltar para ele medir esse investimento que ele está fazendo ali no negócio com marketing, né? Qual é o indicador que você indica que ele não pode faltar no negócio dele? Então, essa resposta para mim ela é até meio controversa. Por quê? Eu trabalho com marketing, né? Tenho uma agência, mas eu também tenho o outro lado da moeda, que é a área de vendas, a representação comercial. Então, assim, o que eu vejo, né? Falando em marketing, a gente sempre quer que o cliente tenha ali um budget, um dinheiro reservado para o marketing, sabendo que a gente vai fazer tráfego pago, sabendo que ele tem que investir para ele poder crescer. Em contrapartida, vendo do lado do comercial e do lado como empresária, é difícil, você acaba tirando verba de outros setores da empresa, às vezes outras necessidades, como um CRM, sabe? Ali apostar no financeiro, em outras áreas, você acaba desviando esse dinheiro para apostar no marketing, que é uma coisa assim, é uma ciência incerta. Você está apostando, você espera o retorno, mas nem sempre ele chega o quanto você gostaria. A gente tem uma previsibilidade, mas ela é incerta. Então, assim, como marketing, eu adoraria que todo empresário destinasse um dinheiro específico para isso. Como empresária, eu sei quanto é difícil com a nossa realidade hoje em dia. O conselho que eu posso dar hoje para o empresário é que, assim, ele precisa apostar no negócio dele. Ele é a cara do negócio. Ele precisa vender esse negócio. Ele realmente precisa apostar na empresa dele. Então, ele precisa investir. Ele vai ter que tirar um pouquinho para poder investir. E não é uma coisa muito pesada. Quando eu criei a agência, ela foi destinada para pequenas empresas. Então, assim, a gente tinha pacotes super acessíveis, parcelado. Sabe, a gente realmente entendia que aquele pequeno empresário ele precisava começar de algum ponto. E em 76% das vezes, ele renovava o pacote dele aumentando o pacote. Porque ele começou com a agência, ele viu que ele teve resultado, ele quis crescer o pacote dele, investir mais, ter mais visibilidade, mais criação de conteúdo, sabe? Porque não é só fazer post. O trabalho de uma agência não é só pegar e diagnosticar uma empresa e fazer o post e ver e esperar o resultado. Não.
ela acompanha o empreendedor em todas as etapas. Então, ela reestrutura a empresa, ela cria toda a identidade visual, sabe? Como a empresa vai se comunicar, como ela vai conversar com o público dela. A gente dá voz para a empresa. Então, isso precisa ser acertado. E, às vezes, isso não é tão caro. Sabe? Uma pequena consultoria de estratégia, só para o cliente começar, já faz diferença no negócio dele. E isso é aberto a qualquer público, sabe? Enfim, desde uma loja muito pequenininha, um comércio pequeno, uma banca de jornal, enfim, todos os comerciantes podem aderir. E todos os empresários também. Quem presta serviço também pode usar do marketing. Então, ele é muito amplo, assim, sabe? Pegando esse link, hoje a gente tem muito... as redes sociais, ela fomenta muito a questão aí da gente fazer o marketing, né? E a gente entende também que, às vezes, o empresário ele não tem tempo para agir com todas as redes sociais que a gente tem. Sim. Quais você considera as redes sociais hoje que mais está dando resultado que a gente tem no mercado hoje aí? Muito depende do nicho do cliente. Sempre vai depender do nicho do cliente. Mas, assim, é uma competição o tempo todo das plataformas. Hoje, o que explodiu no Brasil nos últimos 6 meses é o TikTok. O TikTok, ele voltou e ele está numa época assim, onde ele está movimentando a economia brasileira. Por quê? Por conta do TikTok Shop. Hoje, não só as empresas estão investindo o tempo delas, criando estúdios para gravar lives, para fazer as vendas do TikTok Shop, quanto estão apostando em creators, que são pessoas comuns, não são mais os influencers. O mundo mudou novamente. Você não precisa mais pagar um influencer que tem 5 milhões de seguidores. Não, são pessoas comuns que estão recebendo para divulgar produtos e ganhando a comissão sobre a venda. Então, todas as outras plataformas cresceram o olho nisso, enxergaram no TikTok ali que realmente está fazendo a economia crescer, vamos dizer assim. E plataformas quanto o YouTube, o Pinterest, o Kawaii estão abrindo novos TikTok Shops com outros nomes, mas a mesma modalidade. E os empresários estão migrando todo para lá. Então, por exemplo, antes a gente apostava muito no Instagram. Os empresários apostavam 100% do tempo no Instagram. Hoje não. Hoje você vê inúmeras empresas migrando para o TikTok. Por quê? Porque ele está em alta. E o TikTok funciona tanto para comércio de produtos como também prestação de serviços? Você acha que para os dois nichos ele funciona? Sim. Prestação de serviços, como ele tá investindo no público brasileiro, prestação de serviços, como os vídeos viralizam muito rápido, as empresas de prestação de serviço elas estão dentro do TikTok hoje. Porque elas gravam vídeos engraçados, vídeos comentando sobre como funciona o tratamento, como é o trabalho, e isso dá visibilidade para a empresa. Então, hoje o TikTok ele explodiu. Então, hoje eu posso te dizer que é o TikTok. Amanhã, talvez eu te diga que seja o Pinterest. Por quê? Porque ele está abrindo de uma forma gratuita para todo mundo. Então, vai mudar novamente. Eu nem sabia que o Pinterest tinha essa proposta de negócio. Para mim, era só pesquisa de imagens. É muito recente. Né? Porque, assim, o TikTok, ele tinha certas exigências. Ele tinha um padrão para você poder vender lá dentro. Você precisava de um nível de 2.000 seguidores. Você precisava de um monte de qualificações. E as empresas entenderam que não. Peraí. Tá vendendo, tá dando resultado, mas... a pessoa que está começando, que ainda não tem 2.000 seguidores, ela também quer vender. E ela está mais disposta, porque ela precisa do dinheiro. Então, eles abriram um teste beta que com 1.000 seguidores você já podia se inscrever para o TikTok Shop. Explodiu. A gente teve aí um índice de 72%, se eu não me engano, de pessoas que conseguiram entrar nesse tipo de cadastro. O Pinterest, vendo isso, abriu o leque. Nós teremos a nossa própria plataforma de venda, parecido com a Shopee, parecido com o TikTok, de uma forma totalmente diferente e aberta ao público. Você não precisa ter seguidores. Você começa do início, igual todo mundo. Então, a gente está vendo novamente o marketing mudando e as plataformas brigando pela atenção o tempo todo.
O mundo está mudando de forma muito rápida, né? Quando a gente está começando a se adaptar com alguma coisa, Sim. já muda de novo, então a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Thaís, conta uma coisa para mim. Na jornada ali desse lead, até ele se tornar um cliente, assinar o contrato ali, a gente sabe que, dependendo do segmento da empresa, isso acaba sendo... às vezes uma jornada até muito longa, principalmente para a área de serviço. Geralmente, produtos é mais compra por impulso ali e tal, e acaba sendo mais rápido, mas para a área de serviços acaba sendo um pouquinho mais demorado. Como a gente consegue ter esse time, assim, sabe? Daquele primeiro contato que o cliente fez com a gente, saber se ele é um cliente potencial, um lead potencial, até ele se tornar esse cliente, para a gente não perder tempo. Porque eu vejo que essa parte do comercial, a gente às vezes acaba perdendo um tempo precioso com o cliente, ali, com aquele lead, achando que ele vai se tornar um cliente. A gente vai muitas horas ali e como existe alguma fórmula secreta de, tipo, logo no início você identificar isso e já partir para o próximo, ou isso daí é uma questão mesmo de sorte, de time ali na hora? O que você acha sobre isso? Olha, na minha experiência na área comercial e diretamente na pré-vendas, não existe lead frio. Se o lead clicou no anúncio, clicou ali, entrou em contato com você, ele tem um interesse real, isso é fato, né? Talvez ele não esteja no momento de compra, mas ele clicou por algum motivo, porque ele tem uma dor. Então, vai de uma boa SDR explorar essa dor. Então, a gente precisa ter cautela, né? De saber qual é o time certo. Porque, assim, pode ser que ele converse com você, exponha todas as dores, todos os objetivos dele, mas não agende, não compre naquele momento. Mas você gerou um interesse real, então você precisa ir alimentando. Então, assim, não existe um tempo, vou desistir desse lead. Eu acho que a gente nunca pode abrir mão, porque se ele entrou em contato, uma hora ele vai comprar. A gente não pode desistir. Sim. E se o mercado diz hoje que eles compram a partir da 8ª tentativa, quanto mais tentativas a gente fazer com o lead, maior a chance dele comprar. Existe um time dessas tentativas? Porque, assim, por exemplo, eu posso fazer 8 tentativas com esse lead meu, 8 dias seguidos. O cara vai me bloquear. Vai falar, esse cara tá enchendo um saco, né? Existe um tempo entre um contato e outro? Como você costuma... Como eu costumo fazer com a minha equipe nos meus treinamentos. Se o lead entrou hoje, ele está super quente. Ele acabou de ver o seu anúncio, acabou de entrar ali no Instagram, viu os perfis, viu tudo que você trabalha, conversou com você. Então, qual é o momento certo de voltar nesse lead e fazer um follow-up? Por volta de 2 horas depois que ele parou de responder. Então, se ele entrou hoje pela manhã, conversou com você, faz um follow-up no meio-dia, faz o follow-up à tarde. No outro dia, chama ele novamente, mas aí tá um ponto que eu vejo muito da área comercial. A gente acha que mandar um oi, mandar uma promoção é algo chamativo, daí gera o bloqueio. Mas se a gente mandar algo com qualidade, algo que chame a atenção do lead, algo que traga uma informação nova, isso vai trazer respostas e interesse dele em continuar aquela conversa. Bom, sempre que ela me mandar uma mensagem, vai ter algo interessante. Não vai ser só uma copia e cola ou uma campanha em massa que não vai gerar nenhuma atenção para o lead. Então, é importante a gente ter esse feeling como essa ideia de saber qual é o momento da mensagem e qual é a mensagem que a gente precisa mandar para ele. Mas, eu acredito que um tempo adequado seja, assim, no primeiro dia já fazer uns 2 contatos, nos próximos dias fazer um contato por dia, mas com mensagens interessantes. Se não tiver nada de interessante para mandar, nem manda. Tenta ligação, né? Faz tentativas diferentes, mas para sempre manter esse contato com o lead. Hoje, uma das coisas que acontece, a gente lá na Resnir, a gente acompanha muito essa questão de fazer a projeção do budget dos nossos clientes, né? E quando a gente fala dessa parte comercial, a parte de marketing, é sempre a parte que a gente leva mais tempo para fazer o budget. Por quê? Porque ali, quando a gente faz essa DRE gerencial do cliente, ela é a primeira linha de receitas, de vendas. Então, a gente tem que fazer uma projeção de vendas. Sim. E existe... às vezes, a gente cria atrito, às vezes, de forma amigável, né? Não que a gente queira criar atrito. Mas quando a gente entra em contato com alguns setores de marketing, alguns setores comercial, eles não dão uma previsibilidade, porque quando a gente fala em gestão financeira, eu preciso ter uma previsibilidade do que vai entrar de receita para eu projetar todo o restante dos meus impostos, das minhas despesas administrativas, e a partir dali ter o meu EBITDA, que vai ser o resultado operacional do negócio.
eu não sei se isso acontece com vocês, mas as empresas entram em contato com você, assim, que nem eu entro e falo, pô, eu preciso que você planeje os próximos 12 meses desse cliente, sabe? Quanto a gente tem de projeção de vendas a partir do marketing que a gente vai fazer ao cliente? Eu tenho aqui o budget, ele vai investir, vamos lá, 100 milhões em marketing, ele tem aqui a equipe comercial estruturada. Quanto isso vai voltar em vendas pra gente? Esse é um problema que a gente acaba enfrentando às vezes lá, porque esse pessoal que cuida dessa parte de marketing, que cuida dessa parte comercial, fala, não tem como a gente saber. Só que o cliente precisa ter previsibilidade. A gente sabe que hoje grandes empresas trabalham com previsibilidade. A gente projeta cenários. Lá mesmo na Resner, a gente sempre projeta para o nosso cliente. Um cenário realista, que a gente pega o comportamento do que aconteceu nos últimos 12 meses, replica ali com uma pequena atualização. A gente tem um cenário otimista, por exemplo, o time de marketing ali e o time comercial vê, pô, o setor está em crescimento. Então, a gente tem uma projeção de 7% de crescimento no próximo ano, nos próximos 12 meses. E a gente aplica um cenário realista e tem um cenário pessimista, que é o cenário que, tipo, pô, enfim, pode acontecer da gente de 20% dessa receita que a gente previu ali no realista, que aconteceu nos últimos 12 meses, não ter. Como vocês enxergam essa questão, essa parceria com as empresas que cobram esse tipo? Você acha que não, tem que ser ali no time, vamos ver o que acontece, ou vocês defendem que precisa realmente ter essa projeção e falar assim, ó, a gente vai investir esse mês R$10 mil e desses R$10 mil a gente tem uma projeção realista que vai voltar em R$30 mil em receita. Vocês acham que funciona isso ou para vocês não faz muito sentido? No marketing, é uma ciência, como eu falei para você, é uma ciência muito inexata, né? Eu não consigo prever 100%. Mas a gente consegue fazer uma lista. Eu não digo 12 meses. Porque, como eu falei, o mundo muda muito rápido. Muito rápido, as coisas mudam. Há 6 meses atrás, as empresas contratavam e gastavam o dinheiro delas contratando influencers que tinham milhões de seguidores. Quanto mais seguidor, melhor. Porque o número que importava era a métrica de seguidores, era a quantidade de visualização. Hoje, não. Hoje, as empresas elas estão mudando o foco delas para um novo ramo chamado UGC, que é literalmente contratar pequenas pessoas comuns, para receberem box de produtos, fazerem a demonstração, fazerem os testes, gravarem vídeos e darem sua opinião. Então, o mundo mudou novamente. A gente já não consegue prever. Para você ter uma ideia, hoje o mundo, a gente chama de mundo GC, né? Porque ele se transformou numa coisa global. Marcas estrangeiras investem em brasileiros, principalmente brasileiras, para receberem produtos das marcas e fazerem esses testes, e elas ganham por isso. Hoje, a gente tem aí um aumento uma conversão de serviços, onde as agências que eram destinadas a marketing de empresas mudaram o ramo delas para serem agências de UGC. Então, elas, em vez dela trabalhar com o empresário, ela trabalha com a pessoa comum que quer começar a ser uma influencer, uma UGC, uma creator, e ela vai agenciar. Então, ela vai pegar os trabalhos, ela faz ali ela faz o trabalho de negociar com as marcas e gerar trabalho para essas UGCs, ganhando uma comissão. E as marcas, grandes marcas, Coca-Cola, Natura, Eudora, Boticário, estão apostando cada vez mais nisso. Então, por exemplo, antes a gente tinha lá, por exemplo, uma campanha da Natura, onde ela pegava R$600 mil, dividia em 3 influencers, R$200 mil para cada, 3 influencers iam divulgar um produto. Hoje não. Hoje ela pega esses R$600 mil e ela divide em 600 creators. Então, ela pega todos os estados do Brasil, gasta aí um budget de R$1.000 com cada, e ela atinge um público de 600 pessoas. Isso cria uma teia de aranha gigantesca, onde ela chega em mais pessoas. Então, o que funciona, é até legal a gente conversar sobre isso, porque então o que funciona é a gente diminuir essa projeção, em vez de projetar... Sim, 2, 3 meses. Uns 2, 3 meses por trimestre ali seria uma estratégia mais assertiva. Perfeito, porque o mundo muda. Entendeu? Muito legal. No marketing, isso muda muito rápido. Tá vendo, pessoal da Resner? É isso aí, a gente já vai mudar essa estratégia. E você que é do comercial vai falar assim, não, vocês ficam com essas metas absurdas pra gente. Exatamente. Exato. Como assim? Eu tenho que vender tudo isso, converter tudo isso. Exatamente. Você concorda, discorda? Então, eu gosto de trabalhar com métricas, né? Até porque
se a gente tem ali um percentual de conversão de leads para agendamentos, a gente precisa saber que de 100 leads, a gente vai conseguir agendar 30, desses 30 vão comparecer 15, de 15 5 vai comprar, digamos. Então, para 5 comprar, e se a nossa meta é 100, a gente vai precisar aumentar a quantidade investida no marketing, né? Para o nosso ROI ser bom. Mas eu acho que é complicado trazer isso para a área comercial, assim, não. Se a gente investiu 5, a gente vai precisar vender 20 mil. Eu acho que as vendedoras S10 não trabalham dessa forma. Eu acho que vai mais de uma meta individual e da gente trabalhar em cima disso, né? Porque a gente vai se motivar com o nosso comissionamento, né? Com as metas, com a competição e não com as métricas. É interesse, né? Para o pessoal do comercial é interesse vender mais, porque ele vai acabar ganhando mais, né? E é tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Você tem que ir ajustando a sua estratégia de marketing junto com o seu time comercial para entender o que funciona no seu negócio. E período em período, trimestre que a gente falou, você tá se ligando no que vai acontecer no mercado. Por isso que é importante a gente ter muito essa visão da projeção, né, do que está acontecendo como tendência para que a gente não se perca no caminho, porque às vezes a gente está começando a entender uma estratégia, o mercado mudou. Então, quando a pessoa está com aquela visão no hoje, não está com a visão lá para frente, sim, ela acaba perdendo muita venda por causa disso, né? Muito. E, por exemplo, na Imperial, que é uma empresa de representação comercial para a Matcom. Então, a gente atende ali uma região do Paraná e vende especificamente para lojistas materiais de construção. Existe uma multinacional, que é a nossa empresa parceira. Todos os produtos são dessa empresa e nós só fazemos a venda. Então, eu só vendo a venda na Imperial. Então, eu peguei o meu conhecimento em marketing e levei para uma empresa de vendas. A gente criou uma empresa que só vende. E as metas, é justamente isso que a Thais falou. A gente tem metas ali mensais e o atrativo são as bonificações, são as premiações. Por exemplo, com menos de um ano de empresa, a gente ganhou tanto a campanha da Henkel, que é uma campanha de venda de Super Bonder, de cascola, teve ali as premiações, e a Crona, que é uma empresa nacionalmente conhecida, fez uma campanha específica dentro dessa distribuidora, com metas, e foi uma coisa igualitária, porque ela analisou o total de vendas, ela analisou o crescimento, teve essa promoção, e realmente, se a gente não tivesse uma meta clara, estabelecida, a gente jamais ia chegar no objetivo de vender tanto. Então, tem que brilhar os olhos. É isso que a Thais falou. Tem que brilhar os olhos. Eu acredito que para essas métricas fazerem sentido para a área comercial, é necessário trazer de outra forma, né? O gestor fazer ali as análises, os percentuais. Bom, se eu preciso entregar isso aqui para o financeiro, qual vai ser a proposta? Como que eu vou entregar isso para o comercial? Porque se a gente passar ali para o comercial, a gente precisa vender 100 mil porque o financeiro está pedindo, não vai motivar. Ninguém vai entregar agora. A gente precisa vender 100 mil porque vocês vão ter essa bonificação, porque vocês vão ganhar isso aqui, vai ter uma competição, isso. Motiva. E precisa ser factível com o mercado, né? Porque toda empresa quer vender muito. O que eu vejo, isso acontecia muito no mundo corporativo, quando eu trabalhava em grandes empresas. Todo ano eles triplicavam a meta, assim. Sim. E você via que a meta que eles já tinham estipulado no ano anterior já não era possível alcançar, né? Sim. Então, precisa ter esse senso, né? De ver o que realmente a gente consegue alcançar como resultado. E também não pode sobrecarregar o vendedor, né? Ele não pode se sentir cobrado. É uma das áreas que mais tem rotatividade, eu acho, né? Na área comercial, né? Bastante. A gente vê time comercial troca muito porque não tá funcionando, ele não tá vendendo. Eu não sei se, de repente, essa pressão também deve ser difícil trabalhar com essa pressão, né? Olha, tem pessoas que lidam bem. Eu sou uma pessoa que lida bem com pressão, até me motivo com ela. Agora, eu sei que tem pessoas que não trabalham bem com a pressão e não são feitas para a área comercial. Eu acredito que a área comercial, ela pode sim ser desenvolvida, né? As pessoas podem se desenvolver na área comercial, mas se a pessoa já não lida muito bem com pressão... Nem escolhe a área. Nem escolhe. Porque, assim, é muita pressão interna. Eu preciso bater aquela meta, eu preciso entregar, eu preciso fazer acontecer. Então, a pessoa precisa estar com o emocional muito forte. No marketing também. Porque a pressão do cliente, não só do cliente, a pressão do público em si é muito forte.
É pressão, você precisa entregar. Você precisa entregar. É o resultado muito O rápido, né? resultado tem que girar. Então, geralmente, quando a gente prospecta o cliente, né, traz o cliente aqui pra gente, a gente já conversa com ele e explica, olha, o resultado não vai chegar na semana que vem. Pode ser que você converta isso em leads já. Mas a gente está criando uma comunidade, a gente está criando uma audiência. A sua empresa ela precisa conversar com o cliente precisa gostar dela, se identificar, isso leva tempo. Então, assim, nada acontece de um dia para o outro. E o grande problema também é quando a empresa explode. A gente acha que não, mas a gente vê casos de sucesso onde uma empresa super pequena explode, viraliza e ela não tem como gerir aquilo. Ela não tem estrutura financeira, ela não tem estrutura comercial, ela ainda não tem uma estrutura definida de marketing. No Paraná, a gente viu acontecer com algumas empresas, eu que acompanho muito o Instagram, empresas muito pequenas de Londrina, de Curitiba, enfim, explodiram, viralizaram, criaram fila de clientes e ela não tem produto para atender aquela demanda. E acontece mais do que o normal isso, viu? Acontece muito e depois descredibiliza a marca, né? Porque fica muito chato, né? Você fez todo um trabalho, parece que o cliente não estava acreditando no marketing, né? Daí o marketing funciona, daí quando vê, pô, não tenho condições de atender e gera uma experiência muito ruim pro cliente final, né? Todo mundo quer viralizar, mas ninguém está preparado para viralizar. Por isso que eu falo, o financeiro, essa prospecção que você prevê aí 12 meses, eu trabalho com 3, vamos dizer, 3, 4 meses. Mas a gente também tem que estar preparado se der certo. Sim. E se explodir? Um cenário otimista, né? A gente costuma falar de cenário otimista. E falar pro cara, ó, de repente, ó, não dá certo isso que você tá planejando crescer desse tamanho, não vai dar certo, não. Vai dar ruim. É difícil, né? Chegar pro cliente e falar que crescer vai dar ruim, né? Você tá preparado geralmente, emocionalmente. Acha que o cliente tá preparado para falar que você vai aumentar o número de vendas dele, mas falar que se ele vender mais, isso vai ser um problema. Isso acontece muitas vezes com a gente lá, né? Porque todo mundo acha que vender mais é a solução de tudo, e não é. De repente, você não tem uma estrutura suficiente para atender. E a gente tem que ser realista, né? A gente tem que trazer essa parte da racionalidade para esse cliente que a gente atende, né? De tipo, cara, o que você tá planejando aí é muito legal, mas primeiro a gente precisa melhorar a sua estrutura. Porque é igual você falou, vai gerar um monte de leads ali, você não tem time comercial para atender. Você vai se frustrar. Você vai se frustrar, vai gastar dinheiro, vai investir dinheiro e vai se frustrar. Então, é muito importante ter esse suporte. Inclusive, esse suporte, vou falar mais uma vez, a gente vai abrir um diagnóstico aqui para vocês que estiverem seguindo os 3 canais, é justamente para te mostrar isso. A gente vai montar esse diagnóstico gratuito para você. Mostrar para você se você tem estrutura de receber esse marketing, se o marketing que você está fazendo para sua empresa está no caminho correto, se a gestão financeira consegue suportar isso. E a Thaís também vai treinar você para que você seja um comercial que consiga reter esse cliente e transformar ele em contrato aí no seu negócio. A gente está chegando ao fim. Passa tão rápido, né? Mas esses momentinhos finais eu costumo fazer 2 perguntas que é muito importante para aquecer o nosso público. Conte pra gente o que vocês, resumidamente aí, quais são os planos para os próximos meses, para o próximo ano. O negócio, a Thaís já começou até falar um pouquinho sobre isso, né? Mas conta de novo, conta você também, Marília, quais são os próximos planos, quanto vocês planejam crescer, os lugares que vocês vão estar e também depois falam as redes sociais para o pessoal que não conhece ainda, seguir também ali nas redes sociais. Perfeito. Então, a MB ela está expandindo, né? A gente está mudando toda a nossa desenvoltura de agência. Como eu falei, nós somos pessoas criativas ajudando pessoas a crescerem os seus negócios. Então, desde o pequeno empreendedor até a multinacional, a gente dá esse suporte. Com questão de vendas, continuamos com a Imperial Representações, vendendo muito, crescendo o nosso número de vendas, o fluxo de vendas aumentando. E assim, eu, Marília, estou desenvolvendo um novo perfil. Na verdade, eu já tenho um perfil, né? Sou conhecida nas redes sociais como a Marília do Marketing. Eu estou criando aí mentorias especializadas em estratégia de marketing. Então, para o pessoal que quer monetizar, quer trabalhar com GC, quer saber como começar, quer ganhar dinheiro com as redes sociais, é exatamente ali que eu estou me especializando. Então, eu estou ajudando pessoas a começarem no digital. Esses são os próximos passos, assim. A agência, graças a Deus, está melhorando a cada dia e as coisas estão acontecendo.
É bastante tempo, é 7 anos de... 7 anos. 7 anos aí não é qualquer empresa. Sabe que tem uma estatística do Sebrae que as empresas não conseguem permanecer nos primeiros 2 anos. Então, Sim. você já passou dessa estatística. E pegamos a pandemia. Exatamente. Então, vocês estão vendo que não é qualquer empresa de marketing. É uma empresa de marketing realmente consolidada e que tem resultados. Inclusive, um desses resultados, o primeiro que ela já fez aqui, você viu, uma empresa de marketing que consegue tirar o cliente do 500 mil para 8 milhões, enfim, contrata ela, gente. Agora é sua vez. Bom, tudo está acontecendo muito rápido na área de treinamentos, mentorias, né, expandindo ali para a minha empresa. Mas os meus próximos passos, realmente, é expandir cada vez mais, treinar mais SDRs. E eu acredito e confio muito nisso, que as pessoas elas não precisam estar prontas para começar, né? Elas precisam começar e vão ficando prontas no caminho, vão aprendendo, vão tendo resultados. Então, eu comecei na área de treinamentos terceirizadas, né, mostrando esse serviço para outras empresas há mais ou menos 2 meses. Então, está sendo bem recente. Claro, eu já tenho muita experiência, muita bagagem com o meu time, desenvolvendo muitas SDRs. Eu mesma sou uma delas, né? É um resultado muito bom. Mas os próximos passos são de crescimento, são de desenvolver cada vez mais na área de treinamentos, abrir 100% a minha empresa e focar nesse desenvolvimento também. Mentorias para área comercial, para vendedoras, para gestoras, para líderes também que estão começando ali, que precisam de uma ajuda. SDRs que também querem dar treinamentos, que querem alcançar mais resultados. Esse vai ser os meus próximos passos: mentorias, treinamentos, desenvolvimento e também palestras presenciais. Ai, que legal. Eu conversei aqui com Marília Belo e Thaís Gonçalves. Eu agradeço muito a presença de vocês. Mais uma vez, eu me sinto honrado de vocês abrirem um tempinho na agenda de vocês. Elas vieram lá do Paraná e estão aqui com a gente em São Paulo. Abriram a agenda delas para compartilhar toda essa história, todos esses planos, todos esses projetos, uma história linda que vocês têm de trajetória. Marília, parabéns pela sua história de superação, de se desenvolver e trazer resultados tão expressivos. Thaís, você não fala, nem falo nada, né? Com 24 anos, com 24 anos, já ter essa cabeça, já ter esses resultados que você tem. Eu vejo um futuro brilhante para vocês. Obrigada. E é um prazer estar na trajetória de vocês agora. A gente, como parceiros, vamos alcançar muitos resultados juntos. Mais uma vez, peço para que vocês sigam a gente nas redes sociais, para que vocês curtam, compartilhem aqui. Faz toda a diferença, tá? Para a gente continuar crescendo, para a gente conseguir levar conteúdo. E quando você curte, você compartilha, segue a gente, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Esse daqui é o canal Gestão Sem Tabus e eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.